Olá, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com vocês, pessoas tão queridas. Mas antes eu gostaria de começar agradecendo ao professor Wagner Menezes, que todo ano organiza esse painel. Esse ano a gente teve essa dificuldade aí com a pandemia, e ele mesmo assim conseguiu organizar o painel assim virtualmente, assim, traço relâmpago. A Thaís, que sempre ajuda a organização, a Thaís é um anjinho, ela é muito querida, está aí no suporte, tá? Então, assim, queria também agradecer, claro, que eu preciso homenagear do meu marido, o professor Cláudio Finkelstein. Ele está aqui do lado, está super feliz com o congresso. Parece aqui, fala um oi aqui. Tá. Olá, professor. Eu queria, claro, agradecer aos meus colegas de painel, o professor Thomas Law, presidente do Ibrachina, doutorando da PUC, me orientando, meu aluno desde o segundo ano da faculdade. Eu quero falar que eu tenho muito orgulho sempre de estar aqui com o Thomas. Eu sinto que o Thomas faz parte da minha vida. Então, várias fases, eu sempre lidei com o Thomas, assim, encontrei o Thomas, e é sempre uma felicidade, Thomas, encontrar você mais uma vez. O João Mestre pela PUC, um orientando muito querido, um dos melhores orientandos que eu já tive. Ele morre de vergonha, mas é verdade, eu me sinto na obrigação de falar. Fico muito feliz que o João aceitou o convite. Precisou de certa insistência, o João não estava muito afim, ele falou, não, mas eu não sei. Eu falei, que isso? Imagina. Então, assim, João, tenho certeza, assim, fico muito feliz de estar compartilhando esse momento com você, esse painel com você. E o Rodrigo é o que eu menos encontrei na vida, encontrei ele assim na matéria do semestre passado, mas ele me impressionou muito. Ele é do Recife, trabalha com startups, de verdade, assim, um aluno exemplar, está me auxiliando numa classe. Rodrigo, assim, quando veio o painel para falar de startup, eu falei assim, o Rodrigo é a pessoa, a gente vai colocar o Rodrigo aqui, mestrando pela PUC, em breve esperamos que logo seja mestre pela PUC. Tá bom? Então, assim, eu queria começar a apresentação, acho que o João, você já conseguiu compartilhar a tela, João? Eu estou aqui preparado para compartilhar. Então, por favor, vamos começar com o João, e bom painel a todos. Eu vou pedir uma gentileza, como o painel anterior atrasou, e a gente começou um pouquinho atrasado, eu vou limitar vocês a 20 minutos. Eu estou marcando o tempo, e daí eu dou uma avisada a vocês quando faltam uns 2 minutinhos, pode ser? Então, tá bom. João, por favor, fique à vontade. Então, boa tarde a todos. Agradeço a organização do 18º Congresso Nacional de Direito Internacional. Saúdo o meu querido homenageado professor Cláudio Finkelstein. Saúdo minha estimada professora doutora Eugênia Finkelstein, presidente da mesa. Agradeço a honra de ter me convidado. Reconheço que teve um charme, né? Saúdo a mesa nas pessoas dos meus colegas Dr. Thomas Law e do Dr. Rodrigo Zirpoli. E eu tenho aqui a incumbência, né, de falar durante 18 minutos sobre a capitalização das startups. E eu vou compartilhar os meus slides aqui, e aí, professora, a senhora me dá um feedback dizendo se funcionou ou não. Tá bom, pode deixar. Já está funcionando? Ainda não. Ainda não? Agora tá. Agora, eu acho... Sim, capitalização das startups. Pode começar, João. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mover aqui. Nós vamos falar das etapas no desenvolvimento das startups, vamos falar dos investidores nas diversas etapas e a forma de obtenção de capital. Para começar, seria bom analisar os interesses do investidor que aporta capital em uma startup. Eu escrevi aqui, capital externo, né? Esse externo aqui é porque não é a pessoa que fundou e iniciou a startup, né? São os outros
financiadores que vão aparecendo ao longo do tempo. E uma característica deles é que o investidor entra e sai do investimento. Ele procura um caminho de saída, ele tem que ter um caminho de saída. Se não tiver o caminho de saída, ele não vai ter interesse no negócio. Ele não quer ser dono daquela startup. Ele quer apenas usar os conhecimentos dele, as habilidades dele, o saber dele, a experiência dele, e investir numa coisa que dá dinheiro e depois sai com seu dinheiro. O segundo ponto é que um investidor que aporta capital numa startup corre muito risco. E corre muito risco na esperança de obter altos retornos. Então, o que motiva esse segmento do mercado financeiro é a possibilidade de se ter ganhos excepcionais. As fases de uma startup, as fases da vida de uma startup, poderia ser resumida da seguinte forma: tem a concepção, momento em que a ideia surge na cabeça do empresário e ele se movimenta no sentido de fazer esse negócio funcionar, abre o negócio começa a operar e tem uma hora que ele atinge o break-even, quando a receita fica igual a despesas. Não está tendo lucro ainda. Essa é a fase da concepção. Depois vem a fase da formação. A empresa já está equilibrada, já tem um plano de negócios, e aí ela começa a ganhar experiência e espaço no mercado, até ela se consolidar nesse mercado, até ela ocupar um espaço nesse mercado. A próxima fase, essa é a fase da formação. A próxima fase é a fase da maturação. Aquela empresa que já se firmou no mercado, agora ela busca conquistar muito mais espaço e se consolidar numa empresa madura. Depois dessa empresa madura, há a continuidade da vida dela. E o grande lance aqui, que envolve o interesse dos investidores, é que, após a fase de maturação, acontece um IPO, onde parte do capital social da empresa vai ser aberto para outros investidores. É a oportunidade que aquele investidor inicial tem de colocar um dinheiro no bolso e poder comprar a sua Ferrari. Esse é o sonho dele. Depois ele pode continuar ainda na empresa, mas a hora que ele vai ganhar dinheiro é a hora que acontece o IPO. Eu fiz nessa linha de tempo uma avaliação de como a empresa evolui no seu valor no tempo. Não é receita, não é lucro, é valor. Valor é uma coisa que o mercado enxerga em relação àquela empresa, dado os fluxos de caixa futuros que ela potencialmente poderá gerar. Então, a empresa começa com valor 0, depois ela passa a ter valor 1. No fim da fase de concepção, ela passa a ter valor 20. Esse 20 aí pode ser 20 milhões. Depois da fase de formação, ela vale 100 milhões. Depois da fase de maturação, na hora do IPO, ela vale 300 milhões. Esse valor aí é que quer ser capturado pelos investidores que colocam capital na startup. Vamos ver. Quem aplica na fase da concepção, aplica R$1, ou aplica R$1 milhão, e depois ele tem 20 milhões. Era 1 e agora é 20. Ele tem um retorno de 1.900%. Na fase de formação, a pessoa aplica 20 milhões e tem uma volta, um retorno de 100 milhões. É a valorização no período da startup. Ela teve um retorno de 400% no período.
Na fase de maturação, um investidor que aplicou 100 milhões, depois, na hora do IPO, vai conseguir obter 300 milhões. Teve um ganho de 200%. Veja que os valores que estão, as taxas de retorno estão extremamente altas, 1.900%, 400%, 200%, muito alto esse retorno. E cada um desses retornos está associado a um risco. Na concepção, o risco é altíssimo. O investidor só fica interessado porque tem a possibilidade desse retorno estupendo. Na formação, o risco é mais baixo, mas o retorno é mais baixo. Na maturação, o risco é muito mais baixo, mas o retorno é mais baixo ainda. Existem investidores que são interessados nesse momento em que tem uma rentabilidade de 1.900%. São aqueles investidores que fornecem o capital semente. Ele fornece esse capital porque ele aceita correr aquele risco na esperança desse retorno. Ele tem um expertise, o fornecedor do capital semente, muitas vezes tem um expertise que ele acredita que vai ajudar aquele negócio a vingar. Depois vem o venture capital, um risco menor. A empresa já existe, ela já está tendo lucro no mercado e tem um potencial muito grande, então aparece os venture capital. A empresa não tem tanta informação assim, o risco é mais alto. E, por fim, o private equity. Quem investe em private equity quer risco, mas muito mais moderado do que o risco que o capital semente, o venture capital, aceitam correr. O grande fornecedor do capital semente, ou o que nos interessa aqui para conversar, é o investidor anjo. O investidor anjo é uma pessoa que coloca pouco dinheiro na startup, na esperança de mais tarde aquilo valer 20. E acredita que ele tem habilidades que pode ajudar a startup a decolar. Relacionamentos no mercado, experiência em como dirigir uma empresa. O venture capital e o private equity são caracterizados pelos fundos de investimento específicos. Fundos de investimento específicos. Então, o fundo de venture capital e o fundo de private equity. Dois segmentos diferentes, muito parecidos na sua forma, mas diferente no risco e na rentabilidade que almejam no negócio. Então, vamos falar aqui do capital semente. O capital semente é aportado pelo investidor anjo. E o investidor anjo pode fazer isso por meio de um contrato de participação, pode ser por meio de um mútuo conversível, pode ser por meio de uma opção de compra de participação acionária, pode ser por meio de um sindicato de investidores anjos. Além do investidor anjo, também pode ter, fornecedor de capital semente, um fundo de investimento em participações, como é um caso de um FIP Capital Semente. Também fornece capital semente essas plataformas de crowdfunding. Captam recursos junto a investidores para financiar startups. E também pode fornecer capital semente, incubadoras e aceleradoras. Na fase de formação do venture capital, os capitalistas aventureiros aportam dinheiro diretamente na startup, por meio de um mútuo conversível
ou por meio da compra de participação acionária, cotas e ações. A participação acionária é a única forma que tem para capturar aquelas taxas de retorno que nós vimos no slide inicial. Os investidores de venture capital podem também aplicar num veículo de venture capital. Como é que esse veículo de venture capital funciona? Ele é um veículo de investimento. Investidores, pessoas físicas e pessoas jurídicas, procuram esse veículo e aportam recursos. E esse veículo, por sua vez, aporta dinheiro nas startups. Esse veículo, normalmente, é um fundo de investimento, FIP. E ele tem um gestor de venture capital e private equity. O gestor ganha dinheiro cobrando uma taxa de administração e uma taxa de performance sobre o desempenho do fundo de investimento, do FIP. E isso vale tanto para a situação de venture capital como de private equity. A grande diferença do venture capital e do private equity é o momento de entrada. O venture capital entra mais cedo e o private equity entra mais tarde, quando o risco é menor. Por fim, chega a fase de maturação. Na fase de maturação, já vimos, é uma fase para o private equity. Investidores de private equity investem diretamente na startup. Pode ser por meio de mútuo conversível ou por meio da compra de participação acionária. E investidores também podem aplicar num veículo de venture capital, como nós vimos no slide anterior. Uma coisa importante nesse processo de financiamento da startup é proteger o investidor. Porque para capturar os retornos, eu já falei, ele deve estar participando do capital social, de alguma forma. Mas, ao participar do capital social, ele incide em uma série de riscos que ele não tem interesse. Por exemplo, a desconsideração da pessoa jurídica. Então, cabe a nós, estruturadores desse tipo de financiamento, desse tipo de captação de recursos por parte das startups, assegurar que os investidores tenham a chance de capturar o retorno que o alto risco proporciona e também seja protegido de riscos que ele não quer correr, como de ter a personalidade jurídica da startup descaracterizada. Inclusive porque essa é uma situação que esse é um tipo de investimento ou esse é um tipo de empresa que facilmente pode caminhar na direção de uma falência. Em resumo, as formas de captação das startups são o capital dos sócios, da família e dos amigos, lá no momento zero, o capital semente, que pode ser proporcionado por um investidor anjo, por um FIP de capital semente, ou pelas plataformas de crowdfunding. E, por fim, uma forma de capitalização das startups é o venture capital e o private equity, que entram em fases mais avançadas e com menor risco. O venture capital é early e o private equity é later. O venture capital e o private equity pode fazer investimento direto, por exemplo, um mútuo conversível, ou ações, ou cotas de um capital social, ou cotas do capital social. E o venture capital e o private equity pode fazer investimentos
de variação cambial e private equity. Eu acho que eu me atrapalhei nesse linha final. Em resumo, capital dos sócios, famílias e amigos, capital semente e venture capital e private equity, que pode ser tanto na forma de investimento direto ou investimento em veículos de venture capital e veículos de private equity. Falei rápido. Espero que tenha algumas dúvidas, mas acho que cumpri o tempo que me era alocado. Cumpriu perfeitamente, João. Queria te agradecer por ter respeitado o prazo, pela excelente apresentação. E, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Rodrigo. Rodrigo, se você vai passar a apresentação, é só compartilhar a tela. Também vou apresentar agora, mas antes, né, agradecendo a apresentação de João, né, acho que João foi excelente e acabou, viu, João, aqui particularmente, falando um bocado do que eu falarei, né, mas, de certa forma, eu entro para complementar um pouco do que foi dito por você. Professor Eugênio, muito obrigado pelo convite, né? Para mim é uma honra, tanto as palavras elogiosas da senhora no começo da apresentação do painel, como também, né, saudar o professor Cláudio Finkelstein, né, pela grandiosa contribuição, né, ao direito do comércio internacional e também à arbitragem na academia, né? Então, agradecendo a senhora, né, parabenizando também, saudando o professor Cláudio, e também cumprimentando os colegas, né, Dr. João Pestana e Dr. Thomas Law. Né? A mim, pessoal, e aí eu vou compartilhar um pouco agora da minha tela, coube falar um pouquinho sobre capitalização também de startups, João, mas utilizando estruturas e operações transnacionais. Né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre cross-border transactions envolvendo startups. Né? Agora, vou delimitar mais a minha apresentação nas operações propriamente ditas de investimento, né, de cash-in, portanto, de aquisição primária de participação societária. Então, vou apresentar aqui, tenho pouquíssimos slides, né, mas para deixar todos acompanhando aqui o desenvolvimento da minha apresentação. Ainda não apareceu. Vocês conseguem acompanhar? Agora está indo. Apareceu, professora? Apareceu. Acabou de aparecer. Pronto. Então, vamos lá, né, gente? Antes de mais nada, né, vamos tentar conceituar startups. Semestre passado, no mestrado em Direito Comercial da PUC, né, eu tive a honra de ser aluno da professora e falei, né, dos formatos societários, dos tipos societários em meu artigo do semestre passado, né, envolvendo as startups. E aí eu trouxe, né, um pouco do conceito que eu acabei tratando no meu artigo e reproduzo esse conceito com frequência, porque eu acho que conseguem compreender, né, com certa facilidade o que é um startup. Né? A startup nasce, né, na Califórnia, no Vale do Silício, com inúmeras empresas .com que lá nasceram. Né? Então, a gente importa esse conceito de startups dessa realidade empresarial, né, anglo-saxã, que na verdade é uma empresa, e aí quando a gente fala empresa, né, está falando empresa enquanto atividade, né, enquanto o conceito do artigo 966 do Código Civil, né, aquele que exerce profissionalmente atividade organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, né, desempenhada por uma pessoa jurídica, né, formatos societários existentes, recém-constituída. E aí eu falo particularmente, João, das empresas, né, em estágio inicial, né, early stage, né, como você bem pontuou, né, que recebe os investimentos do venture capital, ou também a própria pessoa física, né, que pode ser um empresário individual ou um microempreendedor individual. Quando eu estudo o artigo 966 do Código Civil, né, professor João e Thomas, né, a gente entende que aquele conceito de empresário é o conceito do gênero empresário que nós temos como espécies, né, um empresário individual, a EIRELI, né, empresa individual de responsabilidade limitada, e a sociedade empresária, né, sendo o empresário individual a própria pessoa física, que tem um CNPJ
para cumprimento de obrigações tributárias, e temos a Eireli, né, e a sociedade empresária como pessoas jurídicas, né, entre os próprios sujeitos de direitos e obrigações, né, que tem por objeto, né, essas pessoas desempenhar por meio de uma tecnologia inovadora, por meio de inovação, por meio de uma tecnologia que vem a ser caracterizada como disruptiva, uma atividade que ela é escalável, que ela é reproduzível, né, e com controle significativo dos gastos, podendo atuar em qualquer contexto econômico. E aí nós temos, né, fintechs, nós temos legal ou law techs, nós temos sport techs, nós temos govtechs. Em cada contexto econômico, né, surge um segmento de startup. E aí, onde é que entra, né, as cross-border transactions e a importância para a economia, né? Na verdade, essas transações, né, transnacionais são transações que, basicamente, né, gente, envolvem duas ou mais pessoas e ou entes despersonalizados, pegando um pouquinho, né, do que João disse há pouco, né? Nós temos fundos de capital semente, nós temos fundos de private equity e de venture capital, que foram até recentemente tratados, né, ainda que de forma não exauriente, mas na Lei da Liberdade Econômica, que trouxe para o Código Civil o artigo 1368-C em nossa legislação, né? Mas, na verdade, são entes despersonalizados, não são pessoas jurídicas, são caracterizados como condomínios, né, comunhão de recursos. E aí, o campo de incidência do direito internacional privado, esse elemento de conexão surge exatamente, né, pelo fato de ambas as partes, né, tanto a sociedade target, que recebe o investimento, como também o próprio veículo de investimento, né, situam-se, são sediados em países, né, em jurisdições diferentes. E aí a gente fala, obviamente, quando envolve startups, né, a gente tem as duas possibilidades de ingresso numa determinada sociedade, né, ou através de aquisição primária, ou através de uma aquisição secundária, né, sendo a aquisição primária, de forma clássica, né, subscrição e integralização do capital, e a aquisição secundária, a compra e venda de participação societária diretamente com um sócio. E aí, qual a importância dessas operações transnacionais, né, para a nossa economia, né? Em 2018, eu peguei um dado do TTR, né, que é um Transactional Track Record, que é uma plataforma que concentra todos os números envolvendo operações de M&A e operações de VC em Private Equity. E aí, em 2018, houve no Brasil mais de 300 transações entre fronteiras, né, envolvendo veículos de Venture Capital e Private Equity, segundo essa plataforma. E aí eu não estou falando de M&A, né? Estou falando de fusão e aquisição, estou falando basicamente de operações de investimento, de Venture Capital, de Private Equity. E aí, entrando um pouquinho até no que João disse, né, quais são os formatos de capitalização de startups, né? Nós temos basicamente dois grandes grupos, né, operações que são caracterizadas como operações de debt, que são operações representativas de um direito de crédito em favor de um investidor, e nós temos as operações de equity, em que efetivamente eu detenho uma participação societária, né, uma cota ou uma ação. Explicando basicamente, né, sem prejuízo de outras formatações e modelos que até João trouxe há pouco, né, nas operações de debt, nós temos talvez a figura que é mais usual nessas operações de investimento envolvendo as startups, que é a figura do contrato de mútuo conversível, que, na verdade, né, o investidor empresta, né, recursos, né, a uma determinada sociedade startup e recebe em contrapartida, né, o direito de converter esse direito de crédito, né, em participação societária, né? Subscrevo e integralizo esse direito creditório, ou seja, meu contrato de mútuo ele é restituído com cotas ou ações em uma determinada startup, né? Por outro lado, a gente também tem a possibilidade de emitir valores imobiliários conversíveis, né? Por exemplo, das debêntures
conversíveis. Então, também tem um direito de crédito em favor do debenturista, que, em determinadas condições materializadas, né, regulamentadas, contratualizadas na escritura de emissão de debêntures, eu converto aquele meu direito como debenturista contra a própria sociedade, capitalizando assim um novo aumento. E temos também uma outra figura que é pouco usual, mas que eu já vi também em outras modelagens, em alguns outros doutrinadores, de títulos privados, né? E aí alguns veículos aqui acabam emitindo títulos privados, como as convertible notes, por exemplo, dos Estados Unidos, que aqui, em nossa legislação, né, em nossa doutrina, acabou dando sequência e origem a um contrato de mútuo conversível. Mas eu já vi também na prática e na doutrina títulos privados e nominados, né, contra a própria companhia. E nós temos, por outro lado, né, as operações de equity. E aí temos um acordo de investimento, né, que vai tratar da subscrição de um aumento de capital, né, da emissão de novas cotas ou ações e a integralização por parte do investidor, né? Lembrando, até a professora bem pontuou no começo, né, que eu sou assistente dela na graduação da PUC em Direito Societário, e nós hoje, ainda aqui em passando, falamos nas diferenças de subscrição e integralização, né? Sendo subscrição o compromisso de aportar capital por um determinado acionista subscritor, e integralização o ato efetivo de contribuir para a formação do capital, né? Contribuir para o capital, portanto. Temos também, né, as modelagens envolvendo sociedades em conta de participação, em que nós temos os investidores que são sócios participantes e as próprias startups que são sócias ostensivas, né, que recebem aquele determinado investimento, contribui para a formação do patrimônio especial e acaba que a SCP desempenha, né, por meio da sócia ostensiva, aquela determinada atividade empresária, né, da startup. Nós temos também uma outra figura chamada de contrato de participação, que cria a figura do investidor anjo, né, como o João bem pontuou há pouco. Foi criada pela Lei Complementar 155 de 2016, que acabou reformando a Lei Complementar 123, né, que cria o Simples, e trouxe no artigo 61A a figura do investimento anjo e do contrato de participação. E aí nós temos também, né, contratos de vesting em opções de compra, que também representa a possibilidade de algum determinado investidor, ainda que não econômico, também deter participação mediante exercício do vesting ou da opção de compra, né, na própria sociedade startup. E, por fim, né, como o João também pontuou, nós temos os QPAs, né, os SPAs, que são os contratos de compra e venda de cotas ou ações, que são aquisições secundárias de participação societária, né? E aí, essas são as modelagens clássicas, sem prejuízo de outras, né, como o João até falou de uma sindicalização de investidores anjos, né, para contribuir para um determinado investimento em startup. Nós temos esses modelos que são mais usuais, né, na dinâmica até nacional, né, interna, mas quando a gente toma a proporção dos investimentos transnacionais, né, nós estamos falando basicamente de contratos de mútuos conversíveis ou, obviamente, acordos ou contratos de investimento em limitadas e SAs, né? E aí, na prática, até como João bem pontuou, né, as cotas ou ações são sempre emitidas, né, com base na perspectiva de rentabilidade da companhia, né? Então, acabam sendo emitidas com um preço de emissão diferente de R$1, né, o que numa limitada tem uma repercussão fiscal, na SA essa repercussão fiscal ela é relativizada, né? Então, nós temos duas figuras de investimento transnacionais que são mais usuais para as figuras das startups. Bom, como eu disse, né, nós temos, então, duas operações, dois grandes grupos, né, operações de debt e de equity, e nas operações de equity nós temos dois subgrupos, né? E aí nós temos a aquisição primária, como eu já disse, né, que é a subscrição e integralização de capital, e a aquisição secundária, né, representada pelo SPA ou pelo QPA, pelo contrato de compra e venda de participação societária, entre um atual sócio e um determinado veículo estrangeiro que queira
adquirir aquela participação, né? E qual é o impacto nessas operações, né, para o direito internacional privado? Bom, nós temos como o elemento de conexão, né, o lugar de constituição da obrigação, né, o locus regi actum, que é a regra geral, né, no Brasil, né, nosso direito para os contratos e as obrigações, né? Então, a gente tem que sempre como endereçar, né, a estruturação dos investimentos nos contratos particulares celebrados, né? Não raras as vezes, nós também temos, né, acordos de sócios, né, de cotistas ou de acionistas, quando um determinado investimento ele se materializa como equity. E aí faz sentido, né, já que o Brasil não admite a autonomia da vontade, né, como elemento de conexão válido, ou seja, como não podemos, né, estipular a aplicação da lei estrangeira para instrumentos celebrados no Brasil, com um foro até delimitado aqui, assinado aqui, por exemplo, em Recife, que é onde eu resido, onde eu trabalho, né, e aí acaba impactando o direito internacional privado para essas transações. Então, o artigo 9º, né, da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro prevê que qualifique e rege as obrigações, né, para qualificar e reger as obrigações, melhor dizendo, aplicar-se-á a lei do país em que constituir. Tá? E aí, qual é a grande importância também para a arbitragem, né? E aí nós temos, mais uma vez, o professor Cláudio Finkelstein, né, como homenageado, né, do 18º Congresso, fornece, né, um foro neutro para as partes com diferentes jurisdições, né, diferentes nacionalidades. E aí sentenças e acordos arbitrais são reconhecidos e executados em todos os estados signatários de uma determinada convenção internacional, a New York Convention, por exemplo. Bom, e na prática, né, como esses investimentos são registrados, né, já que a gente está falando de transações, né, estrangeiras. Né? Rodrigo, desculpa, gente, você tem mais 4 minutos, eu estou no último slide aqui, professor, estou terminando, né? Obrigado a você. Obrigada. Nada, que é isso. Nós temos, né, a circular do Banco Central, a 3689, que até foi recentemente alterada pela 3939, que alterou o antigo CADEMP pelo CDNR, né, que é o Cadastro Declaratório de Não Residentes, né? Segundo a lei, né, 4131 de 62, o capital estrangeiro que venha a ser internalizado no Brasil, ele precisa passar, né, por procedimentos burocráticos de registro. E aí, entendendo esses conceitos de equity e debit, né, estruturações, naturezas jurídicas, né, de investimento e aquisição primária ou secundária, ou de débito, de direito de crédito em relação ao investidor, como esses recursos eles são registrados. E aí nós temos, né, no CDNR 2 novas figuras de registro, né, que é o IED, Investimento Estrangeiro Direto, né, no CDNR, que também já tinha lá no CADEMP, e o ROF, né, o Registro de Operações Financeiras. Então, você, no CDNR, tem 2 módulos, né, que tratam efetivamente da formalização e registro dos 2 recursos. Acontece, como a gente viu, né, que as operações podem ser de mútuos conversíveis, né? Ou seja, eu tenho uma operação inicial que gera um direito de crédito, né? E aí eu registro inicialmente como débito, né, no ROF do CDNR, e lá para as tantas, né, depender de condições suspensivas que são verificadas e me permitem, como investidor, né, converter aquele direito de crédito em participação societária, né, eu faço a baixa do meu recurso registrado como ROF e subo esse registro como IED. E aí o artigo 37 dessa circular, né, a 3689, trata efetivamente da forma de baixa de um tipo de registro, né, e o registro do mesmo recurso para um outro propósito. Então, basicamente, né, são esses os registros. Quando um veículo vem também, né, pessoal, a se estabelecer e sediar no Brasil, precisa obter CNPJ, precisa ter um procurador designado no Brasil para receber citação, e o CNPJ para empresas estrangeiras, né, podem ser obtidos também através do CDNR, né, o sucessor do CADEMP.
Então, são essas as repercussões, né, envolvendo as transações transnacionais, né, as cross-border transactions, envolvendo as startups, vinculando o direito internacional privado também com o direito empresarial, né? Então, fico aqui também, registro meus agradecimentos novamente à professora Maria Eugênia Finkelstein, parabenizo o professor Cláudio por toda a história na academia, e também agradeço a participação também de doutores João Luiz Pestana e doutor Thomas Law. Muito obrigado, gente. Obrigada, Rodrigo, pela excelente apresentação, te parabenizo, e passo a palavra para o Dr. Thomas Law. Você vai compartilhar a tela, Thomas? Tá bom, tá bom. Sim, professora. Deixa eu ver. Bom, eu vou falando, professora, já tem toda a preparação aqui. E, primeiramente, eu quero agradecer o convite de participar, né, nesse congresso internacional. É a terceira vez que estou participando, só que dessa vez de uma maneira muito especial, né, uma maneira que eu me emociono muito, professora, porque trata aí de uma homenagem a um amigo, a um professor, e que tanto o professor Cláudio Finkelstein como a professora Maria Eugênia, eles fizeram parte da minha vida, doutor Rodrigo, doutor João. Se você pegar toda essa trajetória acadêmica, desde o momento da graduação até as viagens internacionais de competições de moot court em Viena, na Europa, em Hong Kong, na China, fora os outros seminários internacionais, que são inúmeros seminários, viagens para a University of Miami, junto com o professor Cláudio, para a Itália, na Universidade Regia Calabria, junto com o professor Armando Rovai, da PUC São Paulo. Então, são vários eventos, vários episódios, isso tudo parece um filme, mas que, se você para hoje para pensar, é uma construção de vida, doutor Rodrigo. E é isso que faz a vida, né, professora Maria Eugênia? Eu acho que são as pessoas com que a gente anda, são as pessoas com que a gente quer nos parecer, né, são paradigmas na área acadêmica. Então, eu devo muito ao professor Cláudio, tanto na área acadêmica, no networking, que a gente abriu hoje de vasto conhecimento jurídico, e esse caminho da academia, professora Maria Eugênia. Eu acho que está dentro de um mestrado, está podendo participar de uma banca de doutorado, eu acho que isso não tem preço. E aí eu tenho que agradecer também o professor Wagner Menezes, um grande professor da USP, que teve a coragem de liderar esse congresso internacional, e pela primeira vez estamos fazendo online. Nas últimas duas eu achei muito legal a viagem, porque foi em João Pessoa, e o clima estava excelente o ano passado, e o outro ano retrasado foi em Foz do Iguaçu, também um lugar muito excepcional, porque se a gente fala em direito internacional, a gente tem Brasil, a fronteira do Brasil, do Paraguai e da Argentina. Então, eu quero parabenizar o professor Wagner Menezes e parabenizar o professor Cláudio pela sua trajetória, pelos seus discípulos da PUC, pela força e o talento de agregar profissionais em todas as áreas, mas ele sempre liderando de forma muito harmoniosa, porque isso é muito difícil na área acadêmica. E agradecer a minha querida orientadora, a professora Maria Eugênia Finkelstein, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o tema de agrotechs. E parabenizo também os professores, doutor Rodrigo, que é de Recife, e também o doutor João, falando sobre temas atuais do que eu vou falar agora, que é investimentos em startups.
se você pensar em cross-border transactions, investimentos na modalidade de venture capital, é o que o Brasil está precisando, doutores. A gente está passando uma fase de uma crise econômica, uma crise que atingiu o mundo inteiro está numa retração econômica, e se não for o Brasil no papel do agrobusiness, a gente estaria numa situação muito mais delicada. Então, entrando já na minha pauta do tema de hoje, eu vou falar sobre o agro brasileiro e as relações que o Brasil tem não só com a China, né, que é o seu maior parceiro comercial, inclusive o agro brasileiro fechou agora, nesse último mês, estava 33,3% na pauta de exportação. Recentemente, agora, doutores, ele aumentou para 40% a pauta de exportação do nosso agro. Então, para você ver como que o agro brasileiro está gerando emprego, gerando riqueza, na contramão de outras atividades econômicas que o Brasil possui. Exportações no primeiro trimestre de 2020, o agrobusiness somou mais de 22 bilhões de dólares. E aqui eu vou ressaltar a questão do setor agropecuário, que as exportações brasileiras aqui atingiu 43,2%, ou seja, superior a 42% registrados em 2019. E por que eu falo dessa situação que o Brasil se encontra, e não é só o Brasil, professora Maria Eugênia? Tem uma pesquisa do Sequoia Capital, diz que o coronavírus é o cisne negro de 2020. Significa dizer que quem sobrevive nem sempre é o mais forte, nem o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta às suas circunstâncias. E eu vou trazer esse modelo de pesquisa do Sequoia, doutor João, doutor Rodrigo, para as startups. Se você pega o exemplo das startups unicórnios, bilionários, vamos pegar o exemplo da Uber. Com essa pandemia, a Uber parou. Com a pandemia na China, o Didi, que também é uma Uber gigante na China, parou. Aí a pergunta que fica, por quê e quem está ganhando dinheiro com essa crise? Aí você pega os exemplos do iFood, do Delivery, do Log, do Rappi, Uber transferindo Uber para Uber Eats. Então, o que eu estou querendo dizer é que também, nesse mundo tecnológico, às vezes não uma startup unicórnio pode ser o melhor para vencer uma crise, mas sim uma startup camelo. Né? Camelo porque é um termo que eles usam, mas que consegue sobreviver e se adaptar, pode tomar uma água e ficar alguns meses na sua atividade econômica. Então, eu quero dizer que essa revolução 4.0, que hoje se encontra, nesse mundo digital que a gente está vivenciando hoje, o Brasil tem muitas chances de sair de uma crise, e aí eu falo um pouquinho das startups amazônicas, inclusive foi uma matéria que saiu no Estadão dessa semana, dizendo que a Amazônia tem cerca de 60% do território nacional brasileiro, mas detém apenas 8% do produto interno bruto. Ou seja, em outras palavras, ele está inexplorado. E aqui a Confederação Nacional da Indústria, que também fez uma pesquisa sobre a bioeconomia, ele enfatiza que pode ser a porta de entrada do Brasil para uma quarta revolução industrial, as startups amazônicas. E eu quero destacar algumas startups da Amazônia. A startup Bioser, que tem por finalidade pegar itens premium. Dr. João, professor Cláudio está aqui também. Para falar dos produtos brasileiros premium, naturais, que podem ser consumidos para o público do Brasil inteiro e fora do Brasil. Eu acho que hoje, eu vou destacar a China, porque eu estou estudando bastante, eu faço parte do Ibrachina, e a gente tem visto muito, doutores, Rodrigo, João,
empresários chineses procurando produtos brasileiros. E aí são produtos que eles querem, produtos premium, né? Aí eu vou falar dessa startup Bioser. Ele usa óleos extraídos de árvores e plantas da Amazônia para a produção de óleos fitoterápicos, cremes, espuma para limpeza facial, suplemento alimentar de frutas da região. Isso, a China ou outros mercados da Europa vão adorar produtos desse tipo, que são produtos da Amazônia. Eu vou destacar uma outra startup, a startup de Mendes, que passou por um processo de incubação. É uma fábrica de chocolates de cacau nativo do Pará, doutores. E eles recebem cerca de 3.000 colhedores da região, ou seja, eles fomentam renda na região, trazem emprego, trazem o pessoal na formalidade, e eles produzem 9 tipos de chocolate, e a venda é tudo online. A venda é utilizando plataformas tecnológicas inovadoras, que é isso que faz a startup ter um processo de inovação. Tem uma outra startup que merece atenção, que é a startup de café em Apuí. Ele adotou um sistema sombreado, um café conilon, mais rústico do que o arábica. E nesse processo, doutor João, doutor Rodrigo, professora Maria Eugênia, ele plantou árvores como as de copaíba e açaí para que o café tenha uma sombra, na verdade, né? Precisa de sombra para o café. E isso gera o quê? Uma extra renda com a extração de óleo e venda de frutas. Então, esse nome que eles deram nessa região deste café é o café do sistema agroflorestal, que ele combina o plantio de floresta com agricultura, porque é uma área que tem muito desmatamento naquela região, então eles querem ter algo sustentável. E sustentável é realmente essa questão de plantio de floresta. E esse café agroflorestal de Apuí, ele já está passando por um outro processo, e vai virar também um produto de exportação premium para outros mercados. E aí tem um outro também que merece falar, startup Manioca, que é um potencial do produto amazônico. Ele é uma startup que possui produtos tucupi, doutor Rodrigo, não sei se conhece, tucupi, farinhas, feijão, manteiguinha, geleias de pimenta de cheiro, priprioca e tabereba, e molho de tucupi preto e tucupi temperado. Ou seja, esses produtos que estão na Amazônia, como doce de cupuaçu, licor de flor de jambu e granola de tapioca, é algo que não foi ainda explorado nos mercados estrangeiros. O professor Cláudio conhece bem Viena, e lá eu nunca vi um castanha do Pará, ou cupuaçu, professor Cláudio. Você viu em Viena? Não. Muito menos tucupi, né? Então, e, professora Maria Eugênia, na China, eu tenho recebido vários contatos, e eles perguntam dos produtos naturais, açaí, o açaí brasileiro, mandioca, castanhas. Então, isso tudo pode ser um fomentador de negócios para que o Brasil também saia de uma crise econômica. E para enfatizar a importância do momento histórico brasileiro, doutores, eu posso enfatizar que o Brasil também está se preparando, né? Ele, através do ministro Tarcísio, ministro da Infraestrutura, ele está vendo muito a questão logística do agrobusiness. Então, ele também, através de outros parceiros, tem um banco do BRICS agora que entrou em vigor, o Brasil agora tem um presidente brasileiro que lidera o banco dos BRICS. Isso daí pode fomentar também, não as startups em si, mas pode ajudar o nosso agro a se desenvolver. A partir do momento que se tem o desenvolvimento do agro, consequentemente, as startups também vão ter essa vitrine de logística, essa vitrine de atrair investimentos de fora. Portanto, não só esse Banco dos BRICS que já está no Brasil, temos agora no Congresso Nacional a pauta do Banco da Ásia,
que a sede é em Pequim. E o Banco da Ásia também tem por finalidade ajudar o Brasil a fazer a construção de rodovias, ferrovias e a infraestrutura para o agronegócio. Professor Eugênio, eu só queria dizer que, para terminar, que tanto o lado do agro e das startups, muito que está acontecendo hoje é a questão das propriedade intelectual. Quando alguém vem com uma invenção, por exemplo, essas startups que eu falei, muitas delas estão, obviamente, pensando em depositar patente e garantir que isso seja de forma internacional. E, recentemente, o Brasil ratificou o Protocolo de Madrid, que é um protocolo já conhecido por muitos países, a China também faz parte, outros países fazem parte, e quem quiser ver se a marca que está sendo patenteada pode ser patenteada no mundo inteiro, através desse protocolo é um meio mais fácil de se averiguar essa questão da propriedade intelectual. Então, para finalizar e mostrar para dar o nosso recado dessa apresentação, dizer que a tecnologia está aí, o Brasil precisa se adequar a essa tecnologia, e dizer que hoje as startups unicórnios nem sempre vai ser a melhor saída no momento atual, sendo que existe a possibilidade aí das startups camelo ou outros tipos de investimento, mas que estejam ligados com o agronegócio brasileiro, que é um grande negócio para o Brasil e para o mundo. Professor, obrigado. Obrigada, Thomas. Obrigada pela excelente apresentação. Eu acho que é sempre interessante ouvir o Thomas, como presidente do Brashina, ele sempre nos coloca aí as questões do nosso principal parceiro comercial. Bom, eu fiquei aqui na nossa divisão de trabalhos de falar com o tema de fintechs, tá? E vou falar rapidinho, porque o professor Cláudio nos deu a imensa honra, como vocês estão vendo, de aparecer aqui no nosso painel e vai falar umas palavrinhas para os participantes. Todo dia ele aparece em algum painel, hoje ele escolheu o nosso. Eu me pergunto por quê. Mas eu fico muito, muito agradecido com a sua presença, Cláudio, claro, por ser homenageado do Congresso, por toda a sua história na PUC, no direito internacional, por tudo que você fez pelas equipes de arbitragem na PUC e a visibilidade internacional. Eu acho que essa homenagem é mais do que merecida e fico muito feliz de partilhar essa honra com você. Bom, fiquei de falar hoje sobre as fintechs, vou falar rapidinho, eu não vou deixar a gente estourar o tema, tá? É uma das minhas obrigações aqui como presidente do painel, que a gente não extrapole, tá? Bom, quando me convidaram para falar nesse painel de startups, claro, startups estão, todo mundo colocando startups como assim, quem sabe a grande salvação da economia brasileira, dos empregos, e é uma verdade, tá? E dentro das startups, a gente tem vamos chamar assim, um segmento muito especial, que são as startups de Financial Technology. Essas startups recebem o nome especial de fintechs. Elas são usadas normalmente como meio de pagamento. Aqui no Brasil, vocês estão enxergando minha tela, né? Tá tudo certinho. Tá? Então, assim, aqui no Brasil, a verdade é que a gente entrou um pouquinho atrasado nessa de fintechs. O que aconteceu? Ao contrário da China, ao contrário do Quênia, e eu vou contar uma história super interessante, ao contrário mesmo da Índia, a verdade é que o Brasil demorou um pouquinho mais do que os outros países para regulamentar os arranjos de pagamento. O Brasil só acabou fazendo isso em 2013 com a Lei 12.865. Isso mostra como uma lei bem feita pode realmente suscitar uma série de empreendimentos e investimentos em determinada área. Ao regulamentar a lei de arranjos de pagamentos, a verdade é que o governo federal, juntamente com o Banco Central, acabou permitindo que empresas não financeiras, empresas que não obedecessem à legislação das instituições financeiras, pudessem desenvolver soluções de pagamento. E hoje a gente sabe disso. Nessa pandemia que a gente está passando, que é horrorosa, a gente sabe que, graças a Deus, poucas vezes a gente teve que ir no banco. A gente está fazendo quase todos os nossos pagamentos por app de celular, ou por transferência eletrônica, ou por código de leitura de barras, e tem sido uma bênção. Isso tudo em função da Lei 12.865 de 2013. A verdade é que antes de 2014 a gente simplesmente não tinha esse tipo de solução no Brasil, e o Brasil estava atrasado. M-Pesa é a primeira fintech do mundo. É uma empresa
queniana. Eu sei que a gente não costuma falar em direito enfim, não costuma dar exemplos dos países africanos, mas a verdade é que a M-Pesa foi realmente a primeira fintech do mundo. Ela se pôs a solucionar um problema muito sério do Quênia. E que problema muito sério foi esse? Foi que a população saiu muito rapidamente da zona rural e foi para a zona urbana. 70% da população do Quênia migrou para a zona urbana e largou as pessoas na zona rural. Elas não eram bancarizadas, elas não tinham conta em banco e elas não tinham como receber dinheiro. Então, o que se fazia, vocês não são mesmo do meu tempo, mas a verdade é que nessa época, quando a gente tinha família no interior, a gente ia lá com envelopinho com dinheiro para o motorista do ônibus que ia para aquela cidade e deixava com ele. Bastou meio cérebro para que bandidos descobrissem que a melhor coisa que eles podiam fazer era assaltar ônibus. E foi isso que aconteceu no Quênia, foi isso que aconteceu no Brasil também, e é por isso que a gente não pode deixar envelopinhos com motoristas de ônibus, as empresas proíbem essa prática. O M-Pesa surgiu nessa lacuna, uma população extremamente desbancarizada e uma mobilidade dentro do país que foi completamente sem planejamento. O M-Pesa permitiu que transferências monetárias fossem feitas por meio de contas de celular. Eu transferia para a conta do celular do meu marido R$30, ele comparecia lá na lojinha do celular e pegava esses R$30. Uma transferência muito simples. E na minha conta de telefone, quando eu fosse pagar, eu pagava R$30 a mais. Enfim, o M-Pesa, ele chegou a transferir, vejam vocês, em alguns anos, em 5 anos, ele chegou a transferir 2/3 do PIB do Quênia, por meio dessas pequenas transferências via celular. E ele acabou possibilitando que riquezas chegassem numa parte do país que ela estaria completamente alijada se não fosse por isso. Com isso eu quero mostrar para vocês que o problema da desbancarização da população é uma das coisas mais sérias que a gente tem. E no Brasil a gente teve uma solução também que foi maravilhosa, que foi essa aí. O programa de correspondente bancário. Ora, o Bolsa Família, como vocês sabem, ele atinge 14 milhões de famílias no Brasil. A gente tinha um índice de desbancarização de quase 42% da nossa população. E daí, com o aumento do programa de correspondente bancário, que forçava as pessoas que queriam receber Bolsa Família, que tivesse conta bancária, ainda que a partir de correspondentes bancários, então a gente tinha nas lotéricas, em correios, tinha um serviço de correspondência bancária com grandes bancos e possibilitava que os beneficiários do Bolsa Família tivessem uma conta bancária. E a partir disso, eles passaram a ter uma participação no mercado financeiro. Eles podiam ter créditos, podiam comprar a prazo, porque a vida de quem não tem serviços bancários é muito limitada. Você tem que pagar tudo a dinheiro, tudo à vista. É uma vida muito sofrida. E o sistema de correspondentes bancários para distribuição do programa de renda conhecido como Bolsa Família, a verdade é que possibilitou que 12% da nossa população fosse bancarizada de forma praticamente imediata, criando um círculo virtuoso entre a distribuição de riqueza do Bolsa Família e a bancarização da população, que foi realmente muito importante. Bom, então o que são as fintechs? As fintechs, na verdade, elas são empresas de financial technology que criam novos meios de pagamento. É isso que são as fintechs, simples assim. No entanto, elas acabam sendo empresas que elas criam essa conveniência por meio de inovação, elas têm uma grande praticidade, burocracia reduzida, custos baixos e um controle sobre operações financeiras. A gente está muito atrás de outros países, tá? O M-Pesa, que foi criado pela Safaricom, a maior empresa de telefonia do Quênia, acabou sendo comprada pela gigante Vodafone europeia. A China, e o Thomas sabe disso, a gente já foi várias vezes para a China juntos, na verdade, os pagamentos são feitos pelo WeChat, ou seja, eu vou fazer uma compra, é emitido um código QR Code, você chega com o seu celular e já faz o pagamento assim por aproximação. Enfim, e na China, a verdade é que o dinheiro é usado em pequenas quantias e principalmente por turistas. O WeChat está acabando com o trânsito do dinheiro.
A Suécia vai acabar com o dinheiro em 2023. Todos os pagamentos vão se dar de forma eletrônica, o que nos tempos da pandemia a gente tem que admitir que é extremamente mais higiênico, tá? Além de tudo, quando a gente faz todos os pagamentos digitais, a gente acaba com a sonegação, a gente nunca mais vai ver o apartamento do Gedel com 55 milhões de reais, então a gente acaba com a sonegação e diminui muito a corrupção. Ou seja, todo mundo se beneficia com os meios de pagamento eletrônicos, principalmente o Estado. Trouxe aqui alguns exemplos de fintechs no mundo, mas enfim, Coinbase é uma exchange de cryptocurrencies que se tornou um unicórnio. Essa continua sendo, tá, Thomas? Continua sendo unicórnio, porque na verdade na pandemia o valor das empresas aumentou muito, o valor das criptomoedas. A gente tem a Ant Financial da China, que é a fintech mais valiosa no mundo, na verdade foi ela que inventou o WeChat. Tem essa Robinhood Market dos Estados Unidos, que promove formas de investimento em bolsas de valores sem pagar as taxas de câmbio altíssimas. E no Brasil, olha só como estão pipocando. Eu trouxe aqui uns radares, assim, mostrando para vocês como as fintechs no Brasil estão crescendo. Essa é a posição de junho de 2019. A gente tem essa posição aí de um ano atrás. Tinham 529 fintechs, hoje já se estima que existam 650 fintechs no Brasil, e crescendo. Os maiores segmentos que a gente tem são esses aqui. Eu achei que era mais fácil visualizar nesse chat aqui. A grande maioria, bom, as fintechs, principalmente, elas se colocam no Sudeste, 54,5%, no Sul, 17,9%, o Nordeste, 4,7%, e reforço o que o Thomas falou, o número ínfimo também de fintechs, que são startups de financial technology, na região Norte. A região Norte é a mais carente quando a gente fala em startups no Brasil, mas crescendo, tá? A gente tem várias startups crescendo para pegar esses incêndios florestais, esses desmatamentos, e monitoramento por drones. Então, existe sim uma iniciativa de se crescer bastante, principalmente para fazer essa agenda ambiental positiva que o Brasil almeja e deve almejar, porque, enfim, ele vai sofrer sanções comerciais seríssimas se não fizer. Então, a região Norte tende a ser um polo de tecnologia, especialmente florestal. Mas as fintechs, elas se concentram nisto, a gente vai falar especialmente delas já no próximo slide, criptomoedas, 43, risco e compliance, 51, de crowdfunding, a gente tem 26, e elas estão crescendo, tá? Crescendo cada vez mais. Eu quis chamar a atenção de vocês para isso aqui. Na verdade, a gente tem várias já fintechs importantes no Brasil, uma das maiores delas é a Biva, já falo especificamente dela, que é de empréstimo, de financial crowdfunding, de empréstimo. O João foi a pessoa que fez há anos atrás um seminário sobre a Biva, foi super difícil, ninguém sabia o que era a Biva, o João foi lá com o seu jeito e destrinchou. Espero que você se lembre disso, João, porque eu nunca vou esquecer. O Guia Bolso é uma fintech muito interessante, tá? Ela ajuda as pessoas a cuidarem das finanças pessoais, e Deus sabe que o brasileiro precisa dessa ajuda, tá? O Nubank é a nossa principal fintech, a mais conhecida. Ele começou com aquele cartãozinho roxo e passou para sistemas financeiros. Ele fala muito, dialoga muito com o público jovem normalmente prefere ter contas no Nubank. Meus 2 filhos, tá? Tem uma preferência pelo Nubank absurda, eles adoram. Tá? Então, a gente tem a PicPay, a Toro, Quinto Andar, então a gente tem várias aí fintechs aparecendo. A Todo Radar é de aconselhamento econômico, mas o que eu queria falar para vocês são dessas fintechs que nessa crise que a gente está vivendo do coronavírus foram super fundamentais e importantes para que a gente conseguisse vencer a crise. Vocês sabem que o governo, dentro da sua, vamos dizer assim, estupidez, enfim, vou esquecer que eu falei disso, mas o governo ele foi muito ágil em distribuir para a população, pessoa física, e comerciantes autônomos, e microempresários, e trabalhadores informais, em distribuir o Corona Voucher. Ele atingiu 60 milhões de pessoas num prazo recorde, isso tem que ser notado. No entanto, ele não foi tão célere em conseguir dar crédito para as pessoas jurídicas em dificuldade. E vocês sabem, né? Agora, em agosto, a gente nota que quando abriram os restaurantes, quantos não abriram? Quando reabriram as lojas, quantas não abriram? Quando reabriram shoppings, quantas lojas estavam fechadas? Porque o governo não foi célere em conseguir liberar as linhas de crédito
para o comércio. Quem conseguiu foi esse tipo de empresa regulamentado pela Resolução Bacen 4656, que são as empresas de financial crowdfunding, cuja BIVA é uma das principais. São empresas que pegam do público, que quer investir dinheiro a juros mais altos, correndo mais riscos, então a gente vai lá e faz um crowdfunding, dá dinheiro para elas, e elas vão lá e emprestam dinheiro para quem está precisando. Esse foi um dos negócios que mais cresceu na pandemia, tá? A gente tem a Viva, a Geru, me esquece o nome, tem uma só empréstimo, enfim, são várias, a gente tem 29 na fila das CEPs e tem mais 60 das empresas de empréstimo coletivo, todas elas tentando oferecer opção de empréstimo para pequenas empresas. Como a linha de crédito governamental não chegou, quem conseguiu mais ou menos tinha capilaridade suficiente para fazer o dinheiro chegar de uma forma ou por outra, foram essas empresas de financial crowdfunding. Isso só para provar para vocês como, de fato, as fintechs podem realmente mudar o ecossistema de um país. Se a gente não tiver mais quebradeira, e a gente vai ter, vai ser pesado, a verdade é que essas fintechs de crédito têm muito a ver com isso, tá bom? Era o que eu tinha para falar para vocês. Queria agradecer a todos por terem me ouvido, por terem acompanhado o nosso congresso, e tenho muita honra de passar a palavra aqui para o professor Cláudio Finkelstein. Boa tarde a todos. Pedir desculpas aqui que estava apanhando um pouco da tecnologia, mas de imediato fazendo coro às palavras da professora Maria Eugênia e dos meus colegas, cumprimentando a organização do evento, por realizar esse que é talvez um dos maiores congressos online do mundo. Hoje nós temos mais de 1.000 participantes, é uma alegria poder fazer parte. É uma alegria também poder entrar nesse painel, agradecer à professora Maria Eugênia, que também vem colaborando com esse congresso desde o seu início, me congraçar, fora o doutor Rodrigo, a quem eu devo dizer, gostei muito da sua apresentação, achei muito clara, muito eficiente, o doutor Thomas e o doutor João também foram meus alunos, é uma alegria poder ver essa juventude, ainda que o João não seja assim tão juvenil, ele é juventude comparado comigo, pelo menos. Como a grande maioria dos nossos ouvintes, efetivamente, são dessa juventude, a qual o doutor Rodrigo e o doutor Thomas, e em certa medida o doutor João representam, eu gostaria de poder me congraçar com eles e parabenizá-los. Primeiro, agradecer pelos elogios. Não sei se são merecidos, deixo aos demais decidir por isso. Mas parabenizar por falar a língua desses jovens, por mostrar o interesse do pesquisador brasileiro em assuntos prementes para a nossa nação, me congraçar e parabenizar efetivamente por seguirem a temática do evento, mostrando opções, mostrando pesquisa na área do direito que servem a fomentar a integração brasileira. Um especial parabéns ao Thomas, que conseguiu ver toda a temática do evento, que fala da biodiversidade. Então, o Thomas conseguiu não só entrar na integração no direito, como também na biodiversidade, de forma muito boa. Eu concordo com o Thomas, viajando o mundo afora, a gente vê que o Brasil tem tanto a oferecer, não só em termos de agribusiness, como em manufaturas, ou mesmo manufaturas alimentícias, né, como você próprio mencionou. Estava comentando aqui, enquanto você expunha com a professora Maria Eugênia, que o chá chinês, né, é muito comum a gente ver aquele chá chinês com as bolinhas, ele internacionalizou a tapioca de uma forma que a gente nunca havia visto. Então, hoje você vai em qualquer lugar do mundo, inclusive em Viena, e você vê tapioca, que é um produto eminentemente brasileiro. Eu, mais uma vez, agradeço a todos, agradeço a professora Maria Eugênia pelo convite. Como ela disse, eu tenho assistido
a diversos painéis. Esse é um dos que eu mais gostei. Normalmente eu fico quieto para não atrapalhar, mas feito o convite e diante de tão elogiosas palavras pelos meus colegas, eu só posso agradecer a todos pelas deferências que me foram prestadas. Muito obrigado a todos, parabéns a toda a organização do Congresso e parabéns especificamente à professora Maria Eugênia pela excelente condução dos trabalhos e exposição e aos que antecederam pela exposição magnânima. Obrigada. Microfone fechado, você. Pessoal, eu queria agradecer os meus parceiros de mesa, o Thomas, logo a defesa de tese de doutorado dele vai ser, eu aviso vocês, queria agradecer o Rodrigo por estar aqui com a gente, sempre falando muito bem, Rodrigo, assim, sempre com muito conhecimento. O João, eu já tinha convidado ele para esse congresso, ele não aceitou da outra vez, esse eu insisti mesmo, João, e fiquei muito feliz. Nossa, foi uma excelente apresentação. Eu agradeço a todos vocês por terem aceito o nosso convite, por estarem aqui nesse congresso em homenagem ao professor Cláudio, e agradeço a todos que nos assistiram. Bom, com essas palavras, eu gostaria de encerrar o nosso painel no prazo, e agradecendo mais uma vez a organização do congresso, na pessoa da Thaís, que tem no nosso suporte o tempo todo, e do professor Wagner Menezes, que vai a extremos para conseguir realmente organizar um congresso tão grande, tão vasto e tão internacional quanto esse. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Um abraço. Deixa eu só ver se tem algum comentário. Desculpa, eu acabei não olhando. Não temos perguntas, então a gente consegue terminar agora bem no horário. Tá bom? Muito obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada, Thaís. Estamos saindo.